Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Estamos falando sobre os profetas do Antigo Testamento e hoje eu quero conversar com você sobre um profeta de grande relevância, de grande renome, alguém muito conhecido, inclusive até mesmo pelas crianças, com relação àquilo que ele viveu, e ele é o profeta Daniel. Daniel é esse profeta do Antigo Testamento que possui um livro que leva também o seu nome. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. E para melhor entendimento dessa aula, eu recomendo a você que você leia o livro do profeta Daniel. É um livro de leitura muito rápida, muito prática, principalmente nos primeiros capítulos, onde contam ali um pouco da história de Daniel e os episódios mais emocionantes. O final do livro, vamos dizer assim, um pouco quase que da metade para o final, ele tem uma característica mais escatológica, mas isso não rouba aquilo que é o brilho do livro do profeta Daniel. A história desse profeta na Babilônia, as visões e interpretações de sonhos, o episódio dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha e o próprio episódio de Daniel na cova dos leões trazem não apenas conhecimento de Daniel para todo mundo, como eu disse, inclusive para as crianças, mas faz também com que Daniel tenha uma projeção em meio àquilo que é a história, inclusive da humanidade. E nessa aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse profeta, conhecendo aqui alguns detalhes da sua vida e também um pouco mais do seu livro. Quem foi Daniel? Para começar, eu quero falar com você uma curiosidade. Né? Quando nós falamos aqui do profeta Daniel, nós vamos ver que existem outros Daniéis mencionados na Bíblia, homens que levam o mesmo nome que ele. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 1, eu vou ler para você, diz assim: estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron. O primogênito, Aminon de Ainoã, a Jezreelita, o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. Então, Daniel, havia um Daniel também que era filho de Davi. Ele tinha o nome também de Quileabe, é o segundo filho de Davi com Abigail. E, inclusive, ele era mais velho que Absalão e Adonias, mas a gente não vê nenhum registro sobre ele. Um outro Daniel é o Daniel que acompanha a Esdras. Ele é descendente de Itamar. E nós vamos ver essa referência no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 2. Deixo o registro aqui para você acompanhar aí a leitura. E ele também vai aparecer no livro de Neemias, porque ele estava presente na assinatura do pacto. Olha aqui, ó, em Esdras, capítulo 8, verso 2, nós lemos assim: dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus. Então, esse Daniel aparece agora aqui em Neemias, no capítulo de número 10, no versículo 6, assinando o pacto, e os que selaram o pacto foram Neemias, o governador, e aí no verso 6, Daniel, aparece aqui o mesmo Daniel que era filho de Itamar e que estava presente aqui no livro de Esdras, e vai aparecer também na assinatura do pacto no livro de Neemias. Curiosamente, o livro do profeta Ezequiel tem uma referência a um personagem de nome Daniel. Tem muito crente que acredita que esse Daniel é o Daniel da Cova dos Leões, ok? Mas eu quero chamar a tua atenção que, apesar desse Daniel aqui de Ezequiel 28, versículo de número 3, vou ler aqui para você: eis que tu és mais sábio que Daniel. Ora, se estão comparando aqui sabedoria com um homem chamado Daniel, é que esse Daniel era alguém tremendamente sábio. E continuando, diz assim: não há segredo algum que você, né, que não se possa esconder de ti, tá? Quem era esse Daniel? Vamos aqui dar uma aprofundada naquilo que é a história, tá? Esse Daniel citado aqui em Ezequiel, quando a gente vai lendo, a gente vai ver que ele é comparado a Noé e a Jó. Tá? Noé e Jó, eles são personagens, isso aí é bíblico,
é que eles aparecem contemporâneos, ou melhor, Noé antes a Abraão e Jó contemporâneo a Abraão. Então, o povo de Israel, descendência de Abraão, nós vamos ver que Noé e Jó não faziam parte. Ora, se esse Daniel é comparado a Noé e Jó, nós vamos ver que ele também não seria israelita, não faria parte do povo de Israel, quando eu chamo a tua atenção, povo de Israel, descendência de Abraão, beleza? Então, esse debate, ele tem se acalorado. Se você procurar, inclusive na internet, você vai ver muitas pessoas achando que esse Daniel, que é citado aqui em Ezequiel 28, verso 3, seria o profeta. Entretanto, uma corrente estudiosa mostra que esse não é o profeta bíblico. Tem aqui um caso de grafia. Um se escreve Dan-el e o outro Daniel, ok? Então, o Daniel citado no livro de Ezequiel poderia ser essa referência a esse personagem heróico que é encontrado num texto ugarítico antigo. Um personagem que teria vivido na época de Noé, na época de Abraão, um rei conhecido que era extremamente justo, que se preocupava com viúvas e órfãos. Então, esse Daniel aqui de Ezequiel 28:3, existe uma evidência muito, muito forte que não é o Daniel bíblico. Então aqui nós vemos aqui 3 Daniéis, além do nosso Daniel que nós estamos debatendo. Daniel, filho de Davi, esse Daniel que acompanhou Esdras e assina o pacto junto com Neemias, e também esse terceiro Daniel, que seria um governante extremamente justo, que viveu na época anterior a Abraão, na época de Noé e na época de Jó. Agora que a gente já conhece os outros personagens bíblicos com o nome de Daniel, nós podemos avançar e abordar a história do profeta Daniel e conhecer um pouquinho mais sobre o seu livro. Como eu disse para você, Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Quando eu falei com você sobre o profeta Ezequiel, lembra que eu citei que tudo que termina em El quer dizer Deus? Por isso os nomes El Shaddai, por exemplo, todos os nomes que terminam em El são uma referência a Deus. E assim como Ezequiel quer dizer o Senhor fortalece, Deus me fortalecerá, aqui Daniel quer dizer o Senhor é o meu juiz. Daniel é um dos conhecidos profetas maiores e o personagem principal do livro que leva o seu nome. Nós não vamos encontrar nenhuma outra informação sobre ele, além daquilo que é falado no seu livro. Não sabemos se Daniel foi ou não foi casado, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não fala sobre filhos de Daniel. O que a Bíblia nos mostra é que Daniel era um israelita de linhagem nobre e real. Eu ia falar reagem, nobre e linhal. Fiz um trocadilho aqui. Linhagem nobre e real. Para isso, vamos ler o capítulo 1 todo do profeta Daniel, beleza? Então, se for preciso, dá um pause aqui na aula, leia esse primeiro capítulo. Depois você continue acompanhando a aula com a Bíblia aberta no primeiro capítulo. Por quê? Muitas informações que eu vou passar para você a partir de agora estão ali contidas no primeiro capítulo de Daniel. O texto que fala, por exemplo, que Daniel era da linhagem nobre, tá? Que foi levado cativo de Judá para a Babilônia por Nabucodonosor, guarde bem esse nome, beleza? Porque nós vamos falar nessa aula também sobre os reis da história da humanidade e você vai ver a grandiosidade do nosso Deus através da vida de Daniel. E quando é que Daniel é levado cativo de Judá para a Babilônia? Por volta do ano 605 a.C. Quem era o rei de Judá? Era o rei Jeoaquim. Vou ler aqui para você em Daniel no capítulo de número 1. Deixa eu abrir aqui para você. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens que não tivessem defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos na ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidades. Para quê? Para assistirem o palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Pega o que tiver de melhor em Judá, coloca no palácio do rei e ensine para eles a cultura babilônica. Essa era a determinação do rei Nabucodonosor com relação àqueles que foram levados cativos, um povo específico da linhagem nobre e real, que estava entre eles Daniel. Então Daniel é levado para o palácio, é educado para o serviço no império do reino babilônico, é instruído sobre a língua e a civilização dos caldeus, e a Bíblia nos fala que junto com ele haviam outros 3 amigos que também eram nobres, Ananias, Misael e Azarias. Uma característica era desconstruir a cultura anterior. O interesse de Nabucodonosor e dos invasores era pegar justamente a sabedoria, o potencial, mas desconstruir a cultura. Então, a primeira coisa que fizeram com Daniel e seus amigos foi o quê? Foi mudar o nome deles. Beleza? Então, Ananias, Misael e Azarias agora se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, cada um com um significado específico. Daniel também recebe um nome babilônico de Beltesazar. Ok? Beltesazar quer dizer servo de Bel. Agora, o rótulo que estava sobre Daniel não era mais Deus é o teu juiz. Você vai servir a Bel. E aí nós vemos, Bel era uma entidade babilônica, um deus babilônico. E aí nós vemos como o inimigo trabalha pegando aquilo que é a nossa formação, a nossa cultura, o nosso aprendizado, desconstruindo isso tudo para trazer novas características. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos entender quem eu e você somos em Deus. E aí tem aquele episódio que eles vão participar ali da mesa real e Daniel, capítulo 1, verso 8, propõe no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias, nem com o vinho que era servido. Aquela comida, além de ser uma comida consagrada aos deuses babilônicos, eu acredito que havia ali muita coisa que, de acordo com o texto de Levítico, era considerada imunda para Daniel. Alimentos que tinham uma regra conflitante com as determinações estabelecidas por Moisés. Então Daniel falou, eu não vou comer isso. Aquilo foi uma confusão. E Daniel trata ali com Aspenaz, o chefe dos eunucos, o seguinte, olha, durante 10 dias eu vou comer apenas legumes e água. E aí a igreja, o crente já inventou logo o jejum de Daniel, aquela coisa toda, pegou os 21 dias lá da frente, que ele jejua 21 dias, mais o legume e água aqui, e inventou o jejum de Daniel. Estou fazendo o jejum de Daniel. Querido, querida, jejum é uma grande bênção, sim. Jejum é uma grande bênção, sim, mas o jejum ele precisa trazer uma transformação na nossa vida. Eu não posso terceirizar para o jejum alguma coisa que eu queira viver. Vou fazer um jejum para conseguir isso. Deus não é Deus de troca, Deus é Deus de transformação. Eu não posso acreditar na revelação de uma palavra que não traga uma transformação na vida de quem a recebe. Eu não posso acreditar que uma pessoa jejue simplesmente para conseguir alguma coisa, em vez de buscar aquilo que é a sua transformação. Mas voltemos aqui no jejum de Daniel, legumes e água, e ao final de 10 dias, ele e seus amigos foram examinados e comparados com os outros jovens, e eles estavam muito melhores, o aspecto deles era muito mais saudável. E a palavra fala, lá no versículo 7, que Deus deu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu um plus, deu o dom de entendimento em toda visão e sonhos. Então a gente vê aqui Daniel sendo abençoado ali na corte do rei Nabucodonosor. Não importa o lugar que você esteja, não importa
se você está num lugar de bacana ou você está na periferia. O que nós precisamos entender é que se formos íntegros e fiéis diante de Deus, onde estivermos, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos abençoar. Depois do período de treinamento, lembra? Nabucodonosor havia mandado que eles aprendessem, fossem versados na linguagem e na sabedoria dos caldeus. Eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor. E o texto fala ali que não foram encontrados outros jovens tão capazes como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso garantiu para eles um lugar na corte real, na presença do rei. E Daniel 1 fala que o rei fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam conhecimento, ciência e sabedoria. E Daniel e seus 3 amigos foram se apresentaram como 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores do Império Babilônico. Todos, aqueles que já estavam, você imagina, chegou 4 garotos, 4 jovens estrangeiros que foram trazidos como escravos, mas que agora se apresentavam 10 vezes mais sábios que os outros. Olha a loucura que deve ter virado a corte com relação a esses 4 jovens. E aí, no capítulo de número 2, já, leia também o capítulo de número 2, você vai ver que Daniel, ele ganha uma reputação, porque ele interpreta ali o sonho do rei Nabucodonosor. O rei teve um sonho, ele ficou perturbado, e aí ele convoca os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, e é legal que ele fala o seguinte: eu quero que vocês me falem o que eu sonhei e qual é o significado do sonho. E eles falam assim: ô rei, o senhor conta pra gente o sonho. O rei falou: não, vocês estão querendo justamente ganhar tempo. E aí, então, o rei já manda matar todo mundo, o rei já manda demitir todo mundo, cancelar o CPF de todo mundo, acabar com todo mundo. Quando Daniel fica sabendo disso, dessa ordem, ele pede um prazo. Pede um prazo para o rei, porque ele diz: eu vou te falar o que você sonhou e eu vou revelar para você o conteúdo do teu sonho e a interpretação do mesmo. E através da revelação divina, Daniel conta o sonho que o rei não havia contado para ninguém e também fala da interpretação do sonho, que está lá em Daniel 2, de 19 a 36, que inclusive, a destruição do reino de Nabucodonosor. É o sonho da estátua, tá? Para não dar aqui um spoiler do final do episódio, você acompanha lá a leitura agora do capítulo de número 2. Impressionado com o que aconteceu, Daniel, do que Daniel interpretou, Nabucodonosor honra a Deus, recompensa Daniel com presentes preciosos e estabelece Daniel como governador de toda a província da Babilônia, além do principal governador entre os sábios. Olha aqui o que eu vou ler aqui para você, é o último versículo do capítulo de número 2. Daniel 2, versículo de número 48. Então o rei, estou tentando ver aqui na minha tela, engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Daniel, aí ele vai crescendo naquilo que é o conceito do rei Nabucodonosor. Mais tarde, o rei tem um outro sonho, e esse sonho envolvia um processo de humilhação. Está lá em Daniel capítulo 4. No capítulo 3, tem o episódio da fornalha. E no capítulo 4, o sonho da soberba de Nabucodonosor, ok? Onde Daniel prevê que ele viveria um tempo como um animal banhado pelo sereno, pelos cobririam a sua pele, unhas cresceriam. Por quê? Porque ele não havia dado glória a Deus. A soberba subira juntamente com o orgulho ao seu coração, e isso acontece exatamente como Daniel havia dito, como Daniel havia falado.
Na próxima aula eu vou continuar falando com você sobre Daniel, a interpretação do sonho na parede, Mene, Mene, Tekel, Pares, ou Mene, Mene, Tekel, Parsim. Vamos falar sobre a Cova dos Leões e sobre o contexto escatológico, além do conceito histórico na vida de Daniel. Por isso, fique ligado, na próxima aula eu espero você. Grande beijo, Deus te abençoe e até lá.